Coceira pelo corpo, cãibras. Dores e inchaço abdominal são possíveis sintomas também da insuficiência renal. Olá pessoas, eu sou a Tatá e esse é o canal Um Rim Pra Mim. E hoje eu vou trazer para vocês um assunto que provavelmente eu já falei aqui no canal em alguns vídeos antigos, que é sintomas de quem tem insuficiência renal crônica. Esses sintomas que eu vou falar para vocês são alguns dos principais sintomas ou sintomas mais comuns que as pessoas começam a perceber, começam a sentir antes de descobrirem que estão com insuficiência renal ou mesmo no começo do tratamento de hemodiálise ou durante o tratamento de hemodiálise. Eu vou falar alguns desses sintomas e o que pode ser os seus causadores. Já se inscreve aqui embaixo no canal se você não é inscrito ainda para a gente continuar crescendo. Eu agradeço muito a todos vocês. Então, vamos começar. Os principais sintomas de um paciente renal. Fiquem atentos a estes sinais. Inchaço pelo corpo, principalmente pernas, pés ou na região dos olhos. Muitas vezes isso é causado pela retenção de líquido, pela falta do funcionamento dos rins. Acabamos retendo líquidos juntamente com toxinas e afins, e isso pode causar um inchaço pelo corpo, então fiquem atentos. Coceira pelo corpo é um sintoma não muito comum, mas pode acontecer de duas formas principais, que pode ser por conta do aumento do fósforo, então é como se fosse uma coceira interna, você fica com aquela coceira no corpo todo, não sabe como que faz para parar, não vê nenhuma mancha na pele, sabe que não é picada de nenhum inseto, e aí fica naquela dúvida, por que eu tô me coçando desse jeito? Por que eu tô sentindo esse formigamento no corpo? Pode ser o fósforo alterado no sangue. E tem também o tal do prurido urêmico, que pode ser também quando a gente fica com a pele seca e algumas vezes chega até a descamar, principalmente pernas e braços. Fica bem seca, a gente coça bastante. E isso também pode ser pela falta de hidratação correta do nosso corpo. Pelo menos eu, quando fui ao médico com esses sintomas de coceira e de pele muito seca, ele me disse que era um problema interno por conta dos meus rins. Não é um problema exclusivo de pele, de dermatologia. É mais por conta desse problema renal mesmo. Algumas pessoas sentem também um gosto diferente na boca. Pode ser um gosto adocicado ou um pouco amargo, de remédio. Tem alguns relatos de pessoas que sentem muito salgado também na boca, então aí varia de pessoa para pessoa. Essas são todas as mudanças que as toxinas podem causar no nosso organismo. Dores e inchaço abdominal são possíveis sintomas também da insuficiência renal. Se você está vivendo sua vida de boa, mas está com esse inchaço, esse incômodo na barriga, não sabe o que é, nada passa, é bom verificar isso daí porque pode ser alguma coisa relacionada com os seus rins. Não é lei, lembrando que nem todas as pessoas têm todos esses sintomas e algumas pessoas não têm nenhum desses sintomas. Ela simplesmente vai fazer um check-up e descobre que os rins já não funcionam mais. Então pode acontecer. Aquele cansaço que deixa de ser um cansaço por você estar cansado, chega a ser a fadiga. É uma fadiga extrema, em que você está com aquela moleza, com aquela sensação o tempo todo de estar cansado, mas você sabe que você poderia estar descansado, já que você não condiz esse cansaço todo. Então é uma fadiga assim extrema. Eu pelo menos ficava dormindo, me escorando nas paredes, qualquer lugar que eu sentava eu dormia. Isso pode ser causado por anemia, que é uma coisa também muito comum que paciente renal tem, a maioria é anêmico, e por isso também já vem aquela outra coisa que é a nossa pele começar a dar uma mudada de cor. Algumas pessoas ficam meio amareladas, algumas pessoas ficam mais pálidas, e tem toda essa mudança aí. Tenha também bastante atenção na sua urina. Preste atenção na quantidade, né, no volume. Se você diminuiu a quantidade de urina, continua tomando o mesmo tanto de líquido. Porém, a urina diminuiu ou parou, isso pode ser um problema. Vá ao médico descobrir o que está acontecendo. Outra coisa que pode mostrar algum problema também pela urina é a cor. Se ela tiver muito escura, se ela tiver alaranjada, se ela tiver com sangue ou algum tom diferente do que você está acostumado, daquele amarelo clarinho, também pode ser um indicador de que alguma coisa está errada com seus rins. Presta atenção também se ela está com muita espuma. Pode ser que isso seja proteína perdida na urina. Eu disse pode ser, nem toda vez é o que acontece, mas é bom você dar uma verificada também. Outra coisa que muita gente sente e pode ser um indicador de insuficiência renal são as famosas cãibras.
Muita gente não tem cãibra só na máquina, só quando já está fazendo hemodiálise. Muita gente passa a vida tendo cãibra e não sabe o porquê tá tendo tanta cãibra. E você escuta a vida inteira: come banana, tem que comer banana, não sei o que. Eu vou contar uma pequena história aqui pra vocês. Eu odeio banana. E antigamente eu até comia. Tipo, era uma coisa comestível pra mim. Mas hoje em dia o cheiro da banana já me enjoa. De tanto que mandavam eu comer banana por conta das cãibras que eu tinha. E eu tinha cãibra todo santo dia. Era durante a noite, durante o dia, eu podia estar sentada, principalmente quando eu me sentava no chão, ou quando eu tava com os meus amigos em alguma roda conversando, ficava muito tempo parada, era batata, era cãibra direto. E eu já cheguei a ficar 20 minutos sentindo cãibra sem parar e nada passava. Eu levantava, andava em círculos, ficava andando pra cima e pra baixo, esticava a perna, esquece, nada ajudava. Então isso pode ser também algum sintoma. Falta de ar é um dos sintomas que o pessoal tem mais medo e que reclama mais. Obviamente, dá pra entender o porquê. É horrível a gente puxar o ar e não conseguir respirar, tentar respirar e não conseguir. Quem já passou por isso sabe muito bem o desespero que é essa sensação. E essa falta de ar pode estar associada à água no pulmão. Gente, essa daqui é estranha, mas eu vou falar por experiência, porque eu tenho uma amiga que também tem problema renal e ela tinha essas mesmas dores que eu, e eu podia compartilhar com ela toda vez que eu tinha essa dor, porque ela entendia do que eu tava falando. Então é uma coisa assim que também não é regra, não é todo mundo que sente. Mas acredito eu hoje em dia, entendendo um pouco mais, que isso pode ter relação com PTH, que são dor nos ossos. Eu sempre sentia dor nos ossos, principalmente nas juntas, dos dedos ou do pulso. Uma dor que parece... A comparação que eu faço é quando você lixa o dente no dentista e ele fica... Ou quando você faz uma limpeza, um clareamento, e o dente fica muito sensível. Você faz assim... E aí dá aquela sensação de sensibilidade. Pra mim, essa é a dor que eu sinto no cotovelo, nos ossos, no braço. Eu ficava, nossa, que dor no osso, que coisa estranha. Pois é, fatores de risco. Se você tem diabetes ou hipertensão, se cuida. Eu sei que você já se cuida por ter essas condições, mas se cuida de verdade. Porque eu recebo muitos relatos, assim, por mensagem, de pessoas... Ai, o que causou a sua doença? Eu explico, conto a minha história, normalmente resumo ali rapidinho, e a pessoa fala: ah, eu fui descuido porque eu sou hipertenso e não cuidei. Ah, eu tenho diabetes, mas eu não me cuidei. E aí a pessoa começa a fazer hemodiálise. Então, parem de não se cuidar, se cuidem. Vocês que já têm essa propensão, uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que tem hipertensão, tem mais facilidade de desenvolver a insuficiência renal crônica. E não é brincadeira, se cuida de verdade. Você não vai querer passar pela hemodiálise, vai por mim. E claro que alguns outros fatores ligados diretamente aos nossos rins podem futuramente, dependendo, né, de como for aí o andamento, de como for os seus cuidados, entre outras coisas, pode causar também insuficiência renal, que seria cálculos renais, infecção de repetição, refluxo renal. Tudo isso daí pode sim prejudicar você a longo prazo, se você não tratar corretamente. Por experiência, eu posso falar o que eu passei. É claro que isso não é igual para todo mundo, mais uma vez ressaltando. Durante a minha vida inteira eu tive muita infecção urinária. Ah, mas você não se cuidava, você não bebia água, não tomava remédio, fazia tudo isso. Passava no médico, eles me davam antibiótico, não sei o que, remédio forte, isso e aquilo. Passava, daqui a um tempo tinha de novo. E sim, eu bebia muita água, nunca deixei de tomar água. Minha mãe desde pequena me acostumou a tomar muita, muita água mesmo. Então não era por falta de água, eu já tinha um problema ali que era enraizado comigo, que eu sempre tinha infecção. Então tinha muita infecção de repetição e eu tive muito refluxo. Eu não sei se esse é o termo correto, enfermeiras, técnicos, médicos que me assistem, que eu já tive alguns comentários de também estudantes, pessoas que trabalham com hemodiálise. Eu não sei se é certo falar isso, mas eu já ouvi, se não me engano, esse termo de refluxo renal, alguma coisa assim. De que, gente, eu não sei explicar, tá? Como vocês sabem, eu não sou médica, eu sou paciente. Faz muito tempo que falaram isso pra mim, então eu não vou saber explicar pra vocês. Mas é algo do tipo que a urina vai pra bexiga e volta pro rim por algum motivo errado.
E você vai no médico, você descobre isso, tá? Eles conseguem diagnosticar algumas coisas desse tipo. É a mesma coisa que pedra nos rins. A forma de diagnóstico, fazendo exames, consegue ser diagnosticado. E então você trata isso. Siga o que o seu médico falar. Infelizmente, ainda temos alguns profissionais no meio de tantos e podem faltar com um pouco de ética, com um pouco de humanidade. Eu não sei aqui dizer o porquê que isso ainda acontece. Eu consigo entender que há 30 anos atrás era uma coisa, mas hoje em dia acontecer esse tipo de negligência ainda me dá sabe, um nó na garganta de pensar que isso acontece. No relato passado, nesse último relato que eu contei pra vocês, a moça que contou o relato explicou que ela já tinha ido N vezes ao médico com muitos sintomas diferentes. Alguns que eu citei aqui e outros não. Na minha visão, pelo que eu entendi do relato, foi negligência, porque todos os médicos que ela passou, demoraram para pedir exames que tinha essa relação. Só que a gente fica preocupado, né? Alguns médicos não investigam a fundo, só estão lá para cumprir horário e ir embora. Então, é complicado. Lembrem-se, se você tem algum sintoma, faça os exames, principalmente os que podem detectar facilmente são exames de creatinina e de ureia. Outra coisa, se você tem problemas renais, não coma carambola. A gente fala muito pouco sobre isso, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a carambola, mas é de extrema importância que todas as pessoas saibam que a carambola é muito tóxica para os rins de quem tem insuficiência renal, de quem tem problema renal, tá? Então passe essa informação adiante, se você não vai ficar aqui no canal, não vai seguir nem nada, não tem problema nenhum, mas passa essa informação adiante. Carambola faz mal aos rins de quem já tem problema renal. Quem tem os rins saudáveis normal, tudo bem, ele consegue filtrar essa toxina normalmente e expelir do corpo. Agora, quem tem problema renal, paciente hemodiálise, transplantado, é um problema e pode ser um problema fatal. Então, é isso. Se cuidem, eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme, se inscreve. Tchau!